Um outro princípio extremamente importante que o naturopata vai seguir é o de ser um professor, um orientador, um facilitador para o seu cliente interagente. Por quê? Porque nós entendemos que são os hábitos desse indivíduo que levam às doenças. Sejam eles hábitos físicos, de pensamentos, emocionais, de padrões, de crenças, né? Então, existe um padrão que leva esse indivíduo àquela condição, àquela enfermidade. E o naturopata, compreendendo quais são os padrões comportamentais, emocionais, de hábitos, né, desse paciente, de crenças e valores desse paciente que o levaram àquela doença, cabe a nós fazer esse papel de orientar essa mudança de hábito. Eu sempre costumo falar o seguinte, que se você, com os seus hábitos, chegou a uma determinada doença, e a gente vai entender também que as doenças, elas são, grande parte delas, construídas ao longo de um processo, são raras as doenças que surgem de repente. Então, por exemplo, para o paciente chegar à hipertensão, ele precisa de hábitos que sejam contínuos, regulares, e de desequilíbrio para chegar a essa condição, porque aí nós vamos falar de um outro princípio, né? O princípio de que o corpo ele tem uma energia para se manter sempre em equilíbrio, o princípio da homeostasia, né? E é só quando a gente força a barra, quando a gente tem realmente hábitos que são nocivos e por um longo período de tempo que nós chegamos às doenças, então nós vamos observar que essa orientação ela é importante. Então eu tenho um hábito, esse hábito me leva a essa enfermidade. Então, para eu me livrar de fato dessa enfermidade, eu preciso deixar de ter esse hábito. E aí é este o papel também que o naturopata, o terapeuta integrativo, desenvolve, né, de orientar esse indivíduo. E aí esse talvez seja o principal desafio, tanto para o naturopata quanto para o paciente, que é o estar disposto a mudar, estar disposto a agir diferente, a pensar diferente. A grande vantagem da naturopatia é que as ferramentas que nós utilizamos, de certa forma, já vão proporcionar isso. Então, quando nós pensamos, né, que nós vamos utilizar uma cor para tratar determinada condição, por exemplo, a hipertensão que nós estamos citando. Esse paciente está hipertenso, demasiadamente tenso. Então, nós vamos utilizar uma cor, né, que será discutida, será específica para aquele indivíduo, que é o que nós já comentamos lá, né? O indivíduo como um todo e o indivíduo de fato. Então, esse tratamento precisa ser para aquele ser é único, né? E o tratamento para ele também precisa ser único. Aliás, a técnica que eu vou escolher para ele também precisa ser pensada, né? Qual é a melhor técnica para aquele indivíduo, atendendo às necessidades de acordo com esses perfis, né? Então, quando a gente faz esse tratamento, não só estou tratando a tensão no nível dos vasos sanguíneos, mas eu estou tratando a tensão em todos os níveis. Então, a tensão emocional, a tensão mental. Então, de repente, esse paciente ele tem um padrão mental extremamente rígido. Então, o que vai acontecer com os vasos sanguíneos desse indivíduo? Vão também ficar rígidos, vão perder elasticidade. E sabemos dessa condição fisiológica dos vasos sanguíneos. E o que acontece quando os vasos sanguíneos perdem elasticidade? Esse paciente fica suscetível à hipertensão. Isso é fisiológico. Agora, essa tensão pode se manifestar em outro indivíduo, por exemplo, nos tendões, nos músculos. E aí, ao invés desse indivíduo que tem uma rigidez mental apresentar hipertensão, agora ele vai apresentar uma dor muscular, uma tendinite. Por quê? Porque outro tecido foi afetado. A raiz é a mesma, mas a manifestação para este indivíduo é diferente. E é isso que nós vamos observar, né? Lembrando lá o princípio de causa, né? E efeito, de origem e manifestação. A origem é a tensão mental. A manifestação para um indivíduo pode ser hipertensão, para outro indivíduo pode ser tendinite, para outro indivíduo pode ser uma tensão muscular. Então, essa tensão ela vai se manifestar em vários níveis. E é isso que nós precisamos, de fato, combater. A tensão e a rigidez mental.
E ao utilizar um recurso natural para tratar a tensão física, nós também, consequentemente, estaremos tratando as tensões nos outros níveis, porque essas técnicas elas ressoam nos outros níveis. E por isso que elas são extremamente eficazes, porque elas não vão atuar em um nível só. Esses níveis diversos, eles se interrelacionam, eles se comunicam. Então, se eu resolvi a tensão no nível mental, a tensão física também deixará de existir. E a hipertensão desse indivíduo também deixará de existir. A tensão muscular também deixará de existir. A tensão do tendão também deixará de existir. É isso que é a grande vantagem quando nós trabalhamos com as técnicas da naturopatia. Ou seja, se você pensar no tratamento alopático convencional, você vai perceber que, além dele não tratar a raiz do problema, geralmente ele vai trazer efeitos colaterais. Quando nós estamos propondo esses tratamentos, então, por exemplo, um floral. Então, o princípio do floral é trazer a potencialidade, trazer a característica positiva desse paciente. Então, nós vamos transformar esse padrão negativo, rigidez, em um padrão positivo, compreensão, por exemplo. E à medida que ele fica mais compreensivo, ele expandiu a sua mente, expandiu a sua consciência, expandiu a sua capacidade de enxergar os outros, então, por reflexo, por consequência, ele vai deixar de apresentar as tensões físicas. É este o princípio. E aí o próprio naturopata vai agir como educador, como orientador desse processo. Eu sou hipertenso, então eu tenho que estar atento à minha alimentação. Eu preciso estar atento às minhas emoções. Eu preciso estar atento aos meus padrões mentais. Eu preciso estar atento aos meus padrões psíquicos. Eu preciso estar atento às pessoas que estão à minha volta. Então tudo isso vai fazer com que eu fique menos tenso. E isso vai se resolvendo como um todo. E o que a gente percebe, nos nossos pacientes, nesse processo de orientação e de expansão de consciência, é que de fato esses pacientes saem transformados desse processo. É isso que nós esperamos, que esse paciente de fato consiga ter uma atitude diferente. E se ele tiver uma atitude diferente, melhor, consequentemente, lógico que todo o restante, todo o entorno vai ser também melhorado, inclusive aquela queixa que ele chegou para a gente apontando como principal sofrimento.